Edição 2.9 com João Paulo Alcazar. O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras passou esta noite na área prisional da Polícia Judiciária em Lisboa. Foi detido ontem quando se preparava para inaugurar um monumento evocativo dos 250 anos do município. Um juiz determinou a execução da sentença de 2 anos de prisão, com que o Tribunal da Redação havia punido Isaltino pelos crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. O advogado do autarca disse à TSF que já entregou um requerimento para que o cliente seja libertado sem demora. Rui Eloy explicou-nos que a ordem do Tribunal de Oeiras é um erro, na opinião dele, porque parte do pressuposto que a sentença já transitou em julgado. O facto, sublinha este advogado, é que Isaltino recorreu da decisão do Supremo para o Tribunal Constitucional, que ainda não disse o que pensa sobre a matéria. O advogado Rogério Alves lembra que cabe a este Tribunal, ao Tribunal Constitucional, decidir se suspende a aplicação da sentença enquanto avalia os recursos, um facto que ainda não é claro neste caso. O facto de recorrer ao Tribunal Constitucional só por si não impõe a decisão que suspenda. Não impõe. Essa, diria, será a regra em casos de uma decisão final condenatória. Mas não é obrigatório. Portanto, poderá dar-se de o Tribunal Constitucional não ter atribuído a este recurso efeito suspendido. Agora, isso seria conhecido dos advogados de defesa desde o momento em que o recurso foi interposto e foi aceito. Portanto, há aqui uma incógnita importante que é saber porque é que o Tribunal, em primeira instância, entende que a decisão condenatória transitou em julgado. E das duas uma, ou porque o recurso já foi julgado, o do Tribunal Constitucional, ou porque o recurso que está no Tribunal Constitucional, por alguma razão que não se conhece, não tem efeito suspensivo da decisão condenatória. Hipóteses avançadas pelo advogado Rogério Alves, ouvido pela TSF, sobre os últimos desenvolvimentos de um processo que tem mais de uma década, como nos lembra Sofia Santos. O caso começou a ser investigado em 2000, 5 anos depois. Isaltino Moraes foi constituído arguido num processo relacionado com contas bancárias não declaradas no estrangeiro. Numa primeira instância, o autarca tinha sido condenado a 7 anos de prisão efetiva. Foi considerado culpado dos crimes de fraude fiscal, abuso de poder, corrupção passiva e branqueamento de capitais. O Tribunal ordenou também a perda de mandato na autarquia de Oeiras. Seguiu-se um primeiro recurso para a Relação de Lisboa, que reduziu a pena para 2 anos de cadeia e anulou a perda de mandato. O segundo recurso foi encaminhado pelo Supremo Tribunal de Justiça, que manteve os 2 anos de prisão. Última possibilidade, a defesa de Isaltino Moraes recorreu para o Constitucional já este ano, apresentou 2 recursos. Num deles, alega que é inconstitucional o facto de vários tribunais terem recusado a realização de um julgamento com júri. Ora, a defesa, contactada pela TSF, garante que não há ainda decisão sobre esta matéria e que a sentença de prisão efetiva ainda não transitou em julgado. Isaltino Moraes foi reeleito Presidente da Câmara em 2009, à frente do movimento independente Oeiras mais à frente. Os eleitores deste concelho, vizinho de Lisboa, deram quase 42% dos votos. Já vamos a saber o que pensam alguns deles sobre esta notícia, mas antes tentamos aclarar a questão da suspensão de mandato de Isaltino. Este foi um castigo que acabou por não ser aplicado ou por ser retirado durante o andamento do processo, dos recursos apresentados, mas o assunto não está completamente fechado, como nota o advogado Rogério Alves. A perda da qualidade da autarca não é apenas determinada por circunstâncias práticas, tem que ser objeto também ela de uma decisão judicial. E, portanto, se não houver uma decisão judicial que concomitantemente à condenação em prisão efetiva determine também a perda do mandato, nomeadamente o mandato está em curso, então podemos ter uma situação, do ponto de vista prático, próximo e inviável, mas do ponto de vista jurídico ainda sustentável. No limite, Isaltino Moraes pode ficar preso e a comandar, digamos assim, a Câmara Municipal de Oeiras. No limite teórico, podemos admitir que isso pode acontecer. Rogério Alves, ouvido pela jornalista Ana Sofia Freitas. Veremos qual a distância que irá, neste caso, da teoria à prática, mas importa lembrar que o advogado de Isaltino já pediu a libertação imediata do cliente. Ora, Rogério Alves considera, ou melhor, lembra que estes pedidos costumam ser avaliados com prioridade. O Tribunal de Oeiras diz assim, realmente a decisão transitou em julgado. O mandato não poderia ter sido emitido, em tese,
fazer no terreno a repórter Cláudia Arsénio, agora em direto ao telefone a partir do centro da Vila. Quando se dirige à Câmara Municipal, nada se passava, os funcionários chegavam, não queriam falar e nenhuma informação era para já prestada aos jovens. Por isso, disse mesmo, subiu um pouco a rua e estou agora no centro histórico de Oeiras e que as opiniões não têm. Os opiniões têm cumprir pena, poucos ficaram surpreendidos com esta notícia, com a detenção de ontem à noite, mas quase todos destacam obras feitas no Conselho nas últimas décadas. É interessante, aqui num dos cafés do centro, relativamente perto da Câmara, conversei com uma das clientes. Ela diz que quanto ao desenvolvimento de Oeiras, nada a apontar em tal nível. semestre
trimestre do ano. A partir de Varsóvia, ontem, em declarações à agência Lusa, Passos Coelho já foi dizendo que os dados que vamos conhecer ainda durante a manhã ficam abaixo das expectativas do Executivo. Tivemos algumas indicações que não são tão promissoras quanto nós gostaríamos, mas é preciso vê-las com detalhe. Portanto, sem as ver, será muito difícil antecipar uma resposta. Mas amanhã, com certeza, ainda estarei com o Sr. Ministro das Finanças para avaliar essa situação. O amanhã é hoje e vamos perceber de que forma, então, qual a performance das contas públicas relativamente aos primeiros 6 meses deste ano. Uma União de Mulheres Alternativa e Resposta considera que há motivos sérios para que o assédio sexual seja criminalizado em Portugal. Esta organização tem agora mais um argumento para sustentar a exigência. 27% das mulheres inquiridas nos últimos 6 meses disseram terem sido vítimas de assédio. A jornalista Cristina Lagane detalha os dados mais relevantes do estudo. São as mulheres com mais de 36 anos que não têm vergonha em contar o assédio sexual de que foram alvo. Alguns casos são muito antigos, mas todos representam um assédio continuado, que por isso é considerado muito grave pelo presidente da UMAR, Maria Eugênia Galhães. São situações em que o patrão insistiu e criou situações muito graves a ponto de ela ter que sair do emprego, portanto já não estão nesse emprego. Outras situações também de perseguições na rua, nos transportes públicos, os apalpões, perseguição repetida. Algumas mulheres ainda se queixaram do emprego, mas nenhum dos casos seguiu para a justiça. Nenhuma pessoa destas apresentou queixa, porque aquelas que, como em alguns casos sabemos, apresentaram a situação às chefias, o resultado não foi a favor das vítimas. A lei portuguesa não protege as vítimas de assédio sexual, diz Maria Eugênia Galhães, e neste caso também os homens são vítimas. São casos com homens com uma orientação sexual diferente do heterossexual e que foram alvo de um massacre, de chincalhamento num local de trabalho e, sendo um caso de um deles, obrigou realmente ele estava a sentir tão mal que acabou por se despedir. O último estudo sobre o assédio sexual tinha sido feito em 1995. 16 anos depois, a UMAR diz que os casos são mais graves. Este novo estudo, que vai ser apresentado hoje no seminário em Lisboa, revela ainda um outro dado que vale a pena reter. Apenas 36% dos inquiridos conseguem acertar na definição exata de assédio sexual. E agora são quase ao mesmo quando voltamos ao destaque desta manhã, João Paulo Alcazar. A figura do dia está para já atrás das grades. Isaltino Moraes passou a noite na prisão, depois de um juiz de Oeiras ter determinado a execução da sentença de cadeia contra o Tribunal de Relação Pública dos crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. O advogado de Isaltino diz que houve um erro grosseiro da Justiça e já pediu a libertação imediata do cliente.